Olá, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo falarei sobre equipamentos defensivos. Eu acabei dividindo a parte de equipamentos defensivos em dois vídeos. E nesse daqui em específico eu falarei só sobre armaduras, pois ficaria muito longo falar sobre armaduras e escudos no mesmo. Ainda vai ficar longo, mas vai ficar menos longo do que... não vai ter uma hora assim de vídeo. E outra coisa, eu falarei só sobre a parte conceitual, sobre esses conceitos de equipamentos defensivos. Não falarei como fazê-los, com os equipamentos, e nem, não demonstrarei como utilizá-los. Apenas falarei conceitualmente sobre isso. E para começarmos esse vídeo, primeiro falarei sobre as armaduras. Primeiro tenho que quebrar alguns preconceitozinhos de vocês. Como vocês viram, ó, meu elmo é uma armadura. Minha cota de malha é uma armadura. Mas isso aqui em cima, minha touca de pano, também é uma armadura. Embora muitos podem ainda não acreditar direito, ela também é uma armadura. E eu não estou vestido com toda a armadura que eu deveria estar se eu fosse para um combate real. Mesmo porque tá calor demais aqui hoje e eu morreria sufocado se vestisse todas as armaduras de pano e placa e não sei o que. E também não tô com gorjal e coisa assim. Depois eu vou explicar o que é nesse vídeo, mas... porque eu não tenho um gorjal. Mas ele é necessário, sim. E eu estou para fazer o meu. Bom, então, para começarmos, é bom dizer que há diferentes tipos de armadura, como vocês viram aqui. O primeiro deles, e mais comum, é a armadura de pano, igual minha touca. Esse tipo de armadura é muito bom para parar impacto, mas ele não protege muito bem contra cortes. Protege até um pouco melhor contra pontadas do que contra cortes, mas ainda assim não é tão bom. Mas se você colocar muitas armaduras de pano sobrepostas, pano acolchoado no caso, já que são várias camadas de pano juntas para poder amortecer o impacto, você até pode conseguir proteger um pouco de algumas... quanto mais camadas, mais seguro contra a flecha você estará. E contra impacto também. Lógico, esse tipo de armadura esquenta bastante. E como vocês podem imaginar, não era nem de longe o tipo mais caro de armadura. Era até o mais barato, provavelmente. Além das armaduras de pano, também as armaduras de couro macio ou couro acolchoado, que faziam a mesma função que a armadura de pano. Só que essas armaduras eram mais caras, mais pesadas e esquentavam mais. E por isso não eram tão utilizadas quanto as de pano. Depois dessas armaduras, há as armaduras de cotas de malha, ou as cotas no geral, porque tem as cotas de malha e as de escama. Eu não tenho uma de escama comigo, porque elas geralmente são mais caras. As de escamas também protegem um pouco melhor que as de... são melhores que as de malha também, mas são mais pesadas e mais caras. Bom, as cotas são muito boas para parar cortes. E elas podem ser razoavelmente úteis para parar impacto também. Não tanto quanto as armaduras de pano ou as de couro acolchoado, como eu falei. Mas elas podem auxiliar a parar impacto também. Só que, como vocês viram, elas são feitas de milhares de argolinhas. Então, uma ponta muito fina de uma flecha ou de um florete ou uma rapiera, que são espadas que eu vou explicar mais pra frente que são, podem perfurá-la com facilidade. Ela não é muito boa contra perfurações. As armaduras de couro endurecido ou as escamas de couro também, que eram comuns,
são piores contra cortes, mas são melhores contra impacto. Não, não são melhores, são piores contra impacto também. Só que são melhores contra furos. Esse tipo de armadura, essas armaduras de couro endurecido, geralmente são mais baratas do que as cotas de malha e mais leves. Então, por exemplo, vikings davam preferência a esse tipo de armadura em função do peso, já que eles lutavam em barcos no mar, assim, para eles não afundarem pelo peso da armadura. Outro tipo de armadura, esse já é bem mais raro que os demais, e mais caro também, é a armadura de couraça, que é uma armadura formada por placas de aço juntas por couro. Esse tipo de armadura é bom contra cortes, só que não é tanto quanto as cotas de malha. E ele é bom também contra flechas e pontas, melhor que a cota de malha. Bem melhor. Melhor que todas as outras que eu falei até agora, e só pior que a de placa. Porém, esse tipo de armadura não é muito bom contra impacto. E além disso, ele é um tipo de armadura bem pesado, só é mais leve que a armadura de placa. Mas é bem pesado. E também é bem caro. Só é mais barato que a armadura de placa. E tipo, como vamos dizer? Como você nem tem imaginado, eles não são tão comuns, porque são muito caros e difíceis de usar, esquentam bastante também, né? E não oferecem uma proteção tão boa ao custo que eles têm. Então, tipo, não era uma armadura muito comum. Apenas pessoas muito preocupadas com flechas e coisas assim utilizavam elas em conjunto com cotas de malha. Mas aí eu vou explicar mais pra gente como funcionam os conjuntos. E por fim tem as armaduras de placa, que eram as mais top, assim, as melhores. Elas te tornavam praticamente vulnerável a cortes e pontadas. Lógico, haviam exceções em suas dobras, mas tipo, o mundo não é perfeito. Mas isso é um detalhe pequeno. Porém, elas também não eram muito boas contra impacto. E além de tudo, elas exigiam muito da pessoa que utilizava, porque uma armadura de placa completa pode pesar mais de 40 quilos. Elas esquentam e são muito caras. E recebem o título de armadura branca porque elas brilham quando bem polidas. E, enfim, como você deve ter reparado, tipo, nenhuma armadura é perfeita. Por isso que as pessoas, como eu, agora, embora eu não esteja fazendo isso muito bem, utilizam combinações de armaduras e não uma armadura só, um tipo só. Por exemplo, todo mundo utilizava armaduras de pano por baixo de qualquer outro tipo de armadura. Porque elas eram fáceis de conseguir, eram baratas e protegiam bem. E tipo, como você também tem, eu falei antes, armaduras de placa não, de couraça eram combinadas com cotas de malha para aproveitar melhor a vantagem de cada uma delas. Em alguns casos, em alguns pontos específicos do corpo, porque tipo, também não era viável usar armadura de couraça no corpo inteiro, junto da cota de malha. As armaduras de placa também eram combinadas com malhas, com cotas de malha, em suas dobras e articulações, porque para evitar a vulnerabilidade a corte nessas partes, já que flechas e pontadas eram mais difíceis de acontecer nessa parte. Além, é lógico, de todos estarem com armaduras de pano por baixo, como eu falei no início. Como eu falei antes, esses outros fatores como preço, peso e o quanto esquenta uma armadura
poderia justificar algumas preferências pelo uso, que não só a defesa que elas ofereciam. Por exemplo, vikings preferiam armaduras mais leves em seus barcos, cotas de malhas com mangas curtas, armaduras de couro, como eu falei antes, ou às vezes só de pano, com poucos detalhes de malha em cima, para evitar ficarem muito pesados, já que estavam em cima do mar e poderiam cair e se afogar. O preço também era uma coisa que influenciava de forma muito grande. Por exemplo, quando já existiam as couraças e até algumas placas, quase todo mundo ainda só usava cotas de malha, com exceção do elmo. Porque a cabeça é um ponto vital, mas eu vou falar disso mais pra frente. Mas o resto era muito caro ter placa para todo o resto do corpo, assim. E tem a questão do calor também. Essa questão não influenciava tanto porque a maior parte dos guerreiros daquela época preferiam lutar no inverno, já que o inverno era uma época do ano que não dava para aproveitar para muita coisa. Eles preferiam lutar nessa época e assim já quebravam o galho de poderem usar mais armaduras de pano por baixo e se aquecerem. Mas ainda assim, tipo, na Espanha, os mouros, que eram os árabes que viveram um tempo na Península Ibérica, eles davam preferência por armaduras de pano feitas de seda e cotas de malha para poderem aguentar o calor da Espanha, já que no verão espanhol é bem quente. E como eu falei aqui até agora as armaduras, vou explicar um pouco mais sobre como utilizar elas. Primeiro, como o seu ponto vital mais frágil é a sua cabeça, porque se você tomar algum golpe nela, você vai ficar no mínimo atordoado, e isso já significará uma derrota para você, de forma inevitável, é o ponto que você tem que melhor proteger do seu corpo. Por isso que eu estou usando uma touca de pano, estava usando o elmo. Eu teria que estar com uma coifa que tivesse gorjal para proteger o pescoço e o impacto também na cabeça e possíveis cortes, ou caso alguém removesse meu elmo para me proteger. Então, tipo, na cabeça você tem que caprichar o máximo possível para se proteger quando for praticar qualquer tipo de luta medieval, mesmo que treino. Outra parte muito vulnerável do seu corpo é seu tronco. Porque nele estão suas vísceras, e por ser a parte maior, é a parte que mais exposta dele. Tipo, é provavelmente aonde o inimigo tentará, o oponente, inimigo, assim, tentará atacar. Por isso é uma parte também que você tem que tentar cuidar bem, assim, proteger bem. Além disso, no seu corpo, seria interessante, como vocês podem ver, muitas cotas de malha, que nem a minha, por exemplo, tem manga longa. Seria interessante usar manga longa porque o braço já é a terceira parte mais vulnerável do seu corpo. Ele provavelmente não é a parte que seu oponente visará atacar, mas ele verá que será mais fácil atacar seu braço do que seu tronco. Então, tipo, pode ser que em algum movimento de espadas o seu braço acabe ficando exposto, numa luta de espadas, por exemplo, fique exposto ao inimigo e aí ele consiga atacar. Então proteja bem seus braços. Dê preferência às armaduras com mangas longas, caso estejam na terra lutando. Eu não recomendo lutar com armaduras na água, tipo, ainda mais que é só treino, competição, então não faz muito sentido, né? Mas enfim, tipo, tente proteger seu braço também, o máximo que você conseguir. E a quarta parte mais frágil do seu corpo são suas mãos. Olha, as suas mãos podem variar no tipo de proteção que vão precisar. Você precisa de no mínimo uma luva acolchoada de pano para conseguir lutar. Mas nada impede que você ponha uma manopla de placa para se proteger.
Lógico, dependendo do tipo de espada ou de arma que você estiver utilizando, a empunhadura pode ser fechada e proteger bem sua mão. Dependendo do tipo de escudo que você estiver utilizando também, ele pode proteger bem suas mãos. Mas tente protegê-las, no mínimo com uma luva acolchoada. E quanto às partes baixas, tipo pernas e pés, olha, acho que vale até a pena proteger a parte alta das pernas, mas como vamos dizer? Lógico, sempre vale a pena se proteger. Precaução nunca é demais. Só que, por exemplo, nas lutas de Emo HMB, as pernas e pés geralmente não são os alvos mais visados, porque são alvos meio suicidas. Tipo, pra você tentar atacar ele, você vai deixar o seu tronco ou sua cabeça exposta. Ou no mínimo seus braços expostos. Então, tipo, é uma coisa que é difícil acreditar que alguém vai fazer. A menos tenha uma chance muito viável. O que não é comum. Mas eu recomendo que proteja assim, pelo menos com a armadura de pano. Com uma calça bem grossa, coisa assim. Mesmo porque em torneios ou treinos ninguém vai usar uma espada afiada contra você, né? Mas eu recomendo que tenha no mínimo alguma proteção, sim. Mas não precisa exagerar nelas, não. Se você não quiser, coisa assim, não precisa também. Não. E quanto às túnicas e capas, eu vou falar a verdade. Isso só te protege o seu próprio time, deles fazerem confusão. Esse tipo de coisa é só ornamento, é só pra saber quem é quem na batalha. Pro seu time não se confundir. É só isso. Porque, tipo, aquilo não protege, não importa. E acho que terminei esse vídeo por aqui. No próximo vídeo falarei sobre os escudos. Espero que tenham gostado. Imagino ter ficado um pouco cansativo. Espero que tenha ficado bom também. E até o próximo. Tchau, gente.